Meu nome é Ariadne, tenho 32 anos agora atualmente. A psicologia foi a minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi em publicidade. E aí, no último período de publicidade, eu quis passar para a psicologia. Então, eu fiz o último período de publicidade e o primeiro período de psicologia juntos. Assim. Então, foi bem uma aventura, um ano de aventura e descoberta. E aí eu me apaixonei pela psicologia e durante o primeiro período já fui procurando as áreas de atuação que eu poderia escolher. E aí dei de cara com a perinatalidade e aí procurei pessoas da área, né, que poderiam dar esse curso, que poderiam dar capacitações. Encontrei a Luzia. E aí, Luzia me acompanha desde o começo da minha graduação, né? Desde que eu fiz meu primeiro período, encontrei ela e ela dava esses cursos, inclusive presencialmente aqui em Recife. E aí ia para o workshop, ia falar com ela, então ela foi me acompanhando, assim, né? Eu vejo Luzia desde a minha graduação. E o que isso trouxe para mim, né? Fico vendo assim, dessa trajetória agora que eu estou formada, que isso facilitou muito o direcionamento dos meus estudos. A partir do momento que eu descobri que eu queria atuar na área da perinatalidade, eu consegui fazer capacitações, estudo, workshop, e isso foi guiando o que eu queria priorizar na minha graduação. E aí acabei que eu fui sendo referência também na minha turma, quando eu trazia a perinatalidade, que na graduação isso é pouquíssimo visto. Então, eu trazia a perinatalidade, falava da importância de estudar sobre o tema, porque na faculdade a gente vê muito mais as questões do desenvolvimento, né? E aí, quando a gente traz, mas existe uma área que estuda só essa parte do nascimento? Existe, e aí trazia, né, era meio que a porta-voz da minha turma. Na faculdade, a gente via muito a psicologia do desenvolvimento, e a minha faculdade aqui em Recife era muito ligada à psicanálise. Então, a gente via muito a questão da parte psicanalítica e do desenvolvimento, até um pouco de bebê também a gente via, só que era muito superficial, assim, a gente via muito mais o bebê, a criança, e pouco focado na mãe. E é mais ou menos o que acontece na realidade da sociedade, né? A gente sempre está focando muito no bebê e está esquecendo que tem uma mãe por trás ali, tão nova quanto aquela nova vida que acabou de nascer. E aí eu sempre trazia os questionamentos para a mãe, e a mãe, como é que tá e tal. Eu sempre batalhei muito por essa bandeira mesmo, assim. E aí quando a gente vê as partes do marco do desenvolvimento, mas não exatamente o desenvolvimento do bebê, da criança, a gente quer saber as implicações emocionais da mãe, né, o que está acontecendo. E aí eu acho que a diferença mesmo de conteúdo foi isso. Faculdade é muito psicanálise, muito desenvolvimento. E aí, nos cursos, na capacitação, a gente consegue ter um olhar muito maior, muito mais amplo, do que realmente envolve toda essa parte do nascimento, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, e aí eu comecei a procurar área, porque eu já sempre pensava em nichar, eu já tinha esse pensamento de saber focar em uma demanda, né? Aí, quando eu vi o tema da perinatalidade, isso me tocou profundamente, porque eu fico pensando assim, a gente precisa cuidar de uma geração e a gente só vai conseguir cuidar de uma geração a partir do momento que a gente cuida da família e da mãe, né, principalmente. Porque a mãe, ela consegue ser a melhor salvação de uma pessoa, mas também o pior pesadelo. Então, isso aqui me deu uma angústia e um estalo, assim, foi um insight que eu precisei, não, eu preciso cuidar das mães, porque eu cuidando das mães, eu vou estar cuidando indiretamente dos filhos, né. Então, você olhando para a sua relação com sua mãe também, você pensa que você realmente é a primeira relação da gente muito importante e que precisa ser cuidada de perto. Essa mãe precisa estar bem para cuidar dessa criança. E aí foi esse pensamento, assim, muita gente vai para a perinatalidade quando se torna mãe e se identifica. E, por mim, o meu caminho foi um pouco diferente. Foi, né, olhando minha relação com minha mãe, em relação às mães com as crianças, com os bebês, que cuidando daí, desse comecinho, assim, na parte do planejamento até... assim, a parentalidade, assim, não só a perinatalidade, né? A gente consegue transformar o mundo, assim, foi um pensamento muito de salvação do mundo mesmo. Eu também era muito nova na perinatalidade, também era muito nova na psicologia em si, e eu tinha a mesma dúvida, como é que eu vou atuar
como cuidando de mãe, se eu nem estou pensando em ser mãe, nem acho que eu vou ser mãe, né? Então, essa era a minha dúvida. E foi ela que me ajudou a organizar isso dentro de mim. Ela falou, não é porque você não é mãe que você não possa ajudar outras mães, no sentido de, tipo, existem médicos que cuidam de várias patologias e eles não têm essas patologias para cuidar. Eles estudam sobre ela, eles vivem com ela, no estudo, né? E aí foi isso que acalmou, assim, meu coração. Então, tipo, Luzia, ela sempre trouxe muito conteúdo, ela sempre foi muito embasada, ela sempre passou muita segurança. Então, as minhas angústias, assim, quando eu via e acreditava, né, tipo, quando eu via ela falando, ela lançando essa minha angústia, eu fui perceber que não tem isso de ser nova, não tem isso de não ser mãe, tem o quanto a pessoa se dedica para aquela área e para aquele estudo. E aí foi a partir disso que eu fui vendo o que é que eu poderia trilhar, né, durante esse processo de conclusão de curso, até, tipo, é uma construção diária, né? A gente nunca vai chegar nessa linha de chegada, né? Mas saber o quanto antes do que você quer fazer te dá um norte, te orienta melhor dos passos que você vai seguir depois, e aí faz com que você colha muito melhor, muito mais rápido, assim, do que você está querendo, assim. E aí isso é muito bom, porque agora que eu estou formada, as pessoas lembram muito do que eu trazia muito em sala de aula e acabam me indicando e vendo o meu trabalho lá no Instagram, e aí é muito feliz, assim, quando eu vejo que é possível colocar a sua clínica, a sua agenda de acordo com o nicho que você está se dedicando a estudar. Porque a partir do momento que você está lá se dedicando ao estudo, isso vai atraindo novas pessoas que precisam daquilo que você está estudando. Então, as pessoas começam a indicar você, porque você estuda determinado assunto, e aí você vai montando a sua agenda, né? Quando você menos espera, né, ela está lá, e tá se fazendo, está acontecendo. Através da psicologia, eu conquistei muito minha liberdade, no sentido tanto financeira como, tipo, de horário mesmo, de montar o seu horário, que isso é uma coisa que eu prezo muito. E aí, ser psicóloga clínica tem essa flexibilidade, então, para mim, isso é insubstituível. E também, são menos de um ano de formada, né? Então já estou atuando na clínica e agora eu vou conseguir realizar meu casamento, minha festa de casamento, porque a psicologia me propôs, ele conseguiu, né, me dar subsídios para que eu conseguisse realizar. Eu não sabia que eu ia conseguir fazer tão rápido, assim, eu estava esperando a coisa mais depois, mas quando eu vi que estava rolando, que estava dando, vamos casar agora, que agora é o momento, assim. Então acho que a psicologia está me dando esse presente também. Uma coisa também que eu tinha muita insegurança, meu Deus, a quantidade de psicólogos do mundo está sendo formados, está aumentando cada vez mais. Como é que a gente vai dar conta? Como é que a gente vai entrar no mercado de trabalho com tanta gente se formando, né? E aí é quando eu percebi que a relação, né? A clínica se dá muito na relação, muito na identificação do psicólogo terapeuta. Então, existe espaço para todo mundo, assim, né? A gente às vezes, tem um boom aí, a psicologia perinatal está aumentando, não vai ter espaço para mim. Pelo contrário, a psicologia perinatal precisa de você, né? Quanto mais profissionais que estejam capacitados, que possam cuidar das mães, que possam dar assistência emocional, a gente vai caminhar para um país melhor, para um mundo melhor, que é completamente a ideia que me fez começar, né? É bem sonhadora essa ideia, mas é realmente o que acredito. Então, assim, pense que você é uma pessoa, tipo, única, que as pessoas vão identificar com você pelo quem você é e que tem espaço para todo mundo, sabe? Não precisa ter esse medo de entrar numa área nova, desconhecida, porque tem muita gente também, porque não é isso que acontece. Então, eu acredito que a perinatalidade, ela realmente tem uma boa adesão no particular. E cada vez que você, né, se mostra como uma especialista, que você é capacitada, as pessoas estão lá para pagar pelo seu serviço, porque sabe que você pode transformar o que elas estão querendo, né? E aí, toda vez que eu saio do atendimento de perinatalidade, eu me sinto muito feliz, fico rindo, saltitando, meu Deus, não acredito, porque a gente, quando está entrando na faculdade, é tudo um sonho, é tudo muito abstrato, né? Então a gente está apostando em coisas que a gente realmente não sabe que vai dar certo. Mas quando você acredita que faz sentido para você e você mantém, né, sua constância, aí você vê que dá certo e você é só a realização mesmo, sabe? Muito feliz, saltitante e pulando. Quando eu faço cada atendimento perinatal. A gente tem medo, assim, a gente está saindo da faculdade, no ano do estágio mesmo, que a gente vai atender pela primeira vez, e agora, né? Como é que
que vai ser? Então, tá, mas confia que tu já estudou, né? Confia que tu já estava se dedicando antes. E mesmo que você não saiba nada, você, pelo estudo que você teve, as coisas vão fluir e você vai ver que você sabe sim, né? Então, eu acho que o tempo passa de qualquer jeito e a gente tem que entender o que a gente vai fazer nesse tempo, né? O que a gente quer colher, quais são os objetivos, porque quanto antes começar, mais tranquilo a caminhada. Eu penso muito assim, né? No que você realmente quer atuando como psicóloga, você tem que fazer essa reflexão e pensar assim, vou deixar isso para depois, e o tempo vai passar, o tempo vai passar de qualquer jeito. O que é que você vai estar fazendo durante esse tempo? Né? O que é que você está investindo nesse tempo? O que é que você quer colher lá na frente?